Então hoje o tema da nossa Quick Call são as tendências de marketing imobiliário para 2026. Eu selecionei 10 tendências para a gente falar hoje, com o que já está acontecendo, né? Mas principalmente para a gente ficar atento para 2026, para ter certeza que a gente está implementando realmente na prática essas tendências. Eu vou compartilhar minha tela. Então, vamos lá. Bom, o futuro do marketing imobiliário já iniciou, que a gente vai ver no próximo ano é a intensificação do que já está acontecendo nesse ano, tá? Então, vamos começar com a primeira tendência de marketing imobiliário para 2026. A tendência número 1 é a substituição do termo SEO, que a gente ouve muito falar, né? Tem pessoas que falam SEO, SEO, para expressão AEO, AEO. Qual é a diferença? A diferença é que antes a gente produzia conteúdo para o Google, para todos os mecanismos de buscas, né, similares ao Google. E o que a gente está vendo agora é que as pessoas não buscam mais no Google, as pessoas já vão diretamente para a inteligência artificial, seja Grok, seja ChatGPT, seja Gemini. Então, a pessoa já vai direto, né, em vez de entrar no Google, ela já vai no aplicativo, no celular, e vai direto na inteligência artificial, tá? Como que a gente consegue fazer com que a inteligência artificial nos encontre, tá? Eu trouxe um case para vocês que aconteceu recentemente com uma das imobiliárias que eu presto consultoria, que é a Conexão BT. Então, a gente iniciou, final de julho desse ano, uma estratégia de conteúdo focada para a inteligência artificial. Então, muitos dos meus mentorados me questionam quando eu falo da importância do blog. Nossa, mas Bianca, blog para quê? Ninguém mais lê texto extenso, as pessoas querem saber de vídeo curto. Principalmente o blog post não é especificamente para as pessoas. O blog post era para o Google. E agora, além do Google, o blog post é também para a inteligência artificial. É para o ChatGPT, é para todos essas ferramentas de inteligência artificial que fazem com que o nosso conteúdo ele tenha que aparecer nessa busca, tá? Porque a mesma pergunta que as pessoas faziam antes, nesse caso, vou contar esse case, tá? Então, final de julho, a gente começou uma estratégia de primeiro criação de blog, que o website nem tinha blog. Então, a gente criou o blog e a gente começou a alimentar esse blog com conteúdos específicos, escritos estrategicamente para ser encontrado pela inteligência artificial. Então, com o uso de keywords, né, que são as palavras-chave, com as principais perguntas que as pessoas fazem, utilizando toda essa conhecimento do Google Trends. Então, utilizando todas essas técnicas, a gente começou a publicar mesmo, né, blog posts, textos bem extensos, tá? E aí, há 15 dias, um cliente em Angola entrou no ChatGPT e escreveu a seguinte pergunta: qual é a melhor imobiliária de Balneário Camboriú em termos de atendimento? Então, ele foi bem específico, tá? Ele pediu o atendimento, né, que seria melhor, qual imobiliária conseguiria prestar um atendimento melhor, principalmente para um cliente internacional, um cliente que não está na cidade. Ele quis saber realmente qual imobiliária que já tinha tido, que, né, tem depoimentos, cases, digamos assim, relacionados ao atendimento. E foi tão interessante que o ChatGPT indicou para ele 2 imobiliárias. A primeira, ele entrou em contato com a primeira, tá? E ninguém atendeu. Foi fora do horário do expediente, né? E ninguém da outra imobiliária atendeu. No caso da Conexão BC, ele entrou em contato, uma corretora, a Gabriela, já iniciou a conversa, né? Caiu como um lead, né? Ela já começou a conversa com esse cliente, e aí já iniciou o atendimento. Em uma semana, o cliente, os corretores, né? O dono da imobiliária e também a corretora, visitaram diversas opções, mostrando em vídeo call, fizeram Zoom todos os dias com esse cliente, e na semana passada o cliente fechou uma propriedade de 2.600.000 reais. Então, eu achei o máximo, né? Porque só oficializou algo que eu ensino, né, para os meus mentorados, e eu pude realmente ver na prática, através desse meu cliente, que eu estou prestando consultoria,
que funciona. Então, essa estratégia de criação de conteúdo estratégico mesmo, né, para a inteligência artificial, funciona. Por que é importante estar presente nas redes sociais? Tanto no LinkedIn, ao menos, né, ter algum conteúdo no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, porque a inteligência artificial também busca informação nas redes sociais. No YouTube, ela lê os vídeos, né, as descrições e também reconhece o conteúdo que está no vídeo. Outra plataforma é o Reddit. Reddit é de perguntas e respostas também. É bem importante, porque quando a inteligência artificial cruza os dados para dar a resposta, né, para a pessoa que está pesquisando, ela quer entender, de acordo com várias fontes de informação, quem tem um bom atendimento. Então, é importante o Google Review, né, os depoimentos no Google Business, toda a plataforma possível que tiver algum conteúdo sobre o seu nome, sobre o nome, no caso de vocês, a marca pessoal, né? Mas também o nome da imobiliária, que passa essa credibilidade, é positivo. Então, essa estratégia eu quis trazer para, eu não vejo nem como tendência, porque já está acontecendo, mas eu percebo que ninguém está falando sobre isso. Então, eu acho que é bem importante agora, né, nesse exato momento, vocês já começarem a planejar o conteúdo de vocês na internet, né, para que a inteligência artificial possa encontrar vocês e sugerir como o melhor corretor na Flórida, em Orlando, especificamente investimento. Então, vocês vão se posicionando como os melhores, alimentando a internet com essa informação. Basicamente é isso, tá? A tendência número 2 é a busca visual, né? Que a gente chama que é o Camera First Search. Então, as pessoas estão tão acostumadas a usar também, por exemplo, o ChatGPT na versão vídeo, e já perguntar, o que eu posso fazer de janta hoje? Aí faz uma filmagem dos ingredientes que tem na geladeira, ou, né, em cima da mesa. Como é que eu posso consertar o meu chuveiro? Aí faz uma foto do chuveiro, mostra para o ChatGPT. As pessoas estão se habituando a usar a câmera delas e fazer pergunta para a inteligência artificial. Uma das ferramentas do próprio Google, né, que é o Google Lens. Google Lens é uma função do Google que aí você tira a dúvida mostrando uma imagem. Então, você tira uma foto e faz uma pergunta para ele. E as pessoas estão usando com imóveis. Então, a pessoa, né, faz a foto de uma casa, de um prédio, qualquer imóvel, e ali ela quer saber mais informações sobre aquele imóvel. Então, nem só usando QR Code em placas, né, de vendas, ter informações já sem a casa estar à venda. Então, o que pode ser feito no próprio Google Business, né? Vamos supor que seja um prédio, né? Que é mais comum aqui na região. Que tenha as unidades que estão para locação, as unidades que estão à venda, que tenha esse micro website, né? Que vai ser direcionado através do Google Business, com essas informações atualizadas, para que o cliente já tire a dúvida na hora, né? E já tenha um botão do WhatsApp para falar com o corretor, tá? Então, essa não é só tendência, eu vejo que já está sendo utilizado, mas vai crescer, tá? O uso da busca através das imagens. Então, a gente chama de Camera First Search, que é buscar a informação que a pessoa precisa através da própria câmera. Aqui no vídeo curto, em conteúdo imersivo, quando a gente fala do conteúdo imersivo, uma dica que eu sempre dou nas minhas sessões de mentoria, façam lives dia a dia de vocês. Vou visitar um imóvel. Clica no botão live e convida todo mundo para conhecer o imóvel junto com você. Então, você já está fazendo a visita ali, você já tem tempo, né, aquele bloco de tempo dedicado para fazer a visita naquele imóvel. Por que não fazer com que as pessoas que estejam online, elas entrem nessa imersão junto com você? Então, pessoal, vamos conhecer essa propriedade, e aí já inicia. E aí abre a porta, e aí as pessoas vão descobrindo o imóvel junto com você, corretor. Então, é super interativo, criativo, e aí você vai dizendo, você tem alguma dúvida? Quer que eu veja mais algum cômodo aqui da casa? O que você mais gostou? Qual área você mais gostou? Vamos ver a piscina? Bora, então vamos ver a piscina. Então, criar esse hábito de incorporar a questão da live, né, junto ao dia a dia de vocês, faz com que, primeiro, vocês aumentem o alcance
dos seguidores e aumentem o número de seguidores também, porque todo mundo que está no online, né, recebe uma notificação. Então, Priscila está online. E aí vem uma notificação no Instagram e as pessoas só clicam e começam a acompanhar a live. Então, assim, se você não gostou do resultado, tipo, ai, meu Deus, mas eu não gostei, eu acho que eu falei não muito legal, não precisa deixar salva a live, entendeu? Não tem a obrigatoriedade de deixar salva a live na aba, por exemplo, ali, né, dos stories. O que pode ser feito é faz aquele momento live, interage com aquelas pessoas e pronto, acabou. Desligou a live, não deixa salvo e foi legal. E aí, conforme vocês vão se acostumando só um pouquinho, espera aí que eu já voltei aqui, pronto. Continuando. Então, o que é que acontece? A gente tem uma rotina de trabalho que a gente acaba fazendo duas coisas. Tinha que ter visitado o imóvel e, ao mesmo tempo, já faz uma divulgação, uma interação nas redes sociais. Por que é legal? É também utilizado como um formato para follow-up. Então, por exemplo, você tem alguns clientes que não estão respondendo mais no WhatsApp. O cliente, eu mandei a proposta, mandei as opções dos imóveis, e o cliente não me responde mais. Então, por que não convidar esse cliente para te acompanhar numa visita ao vivo? E aí, envia no WhatsApp. Estou no Instagram agora e vou fazer um tour nessa propriedade aqui. Quer fazer esse tour comigo? Então, você convida as pessoas, né, de forma para fazer essa imersão e fazer o tour junto com você, tá bom? Aí, outra coisa aqui que é legal é a questão do virtual staging. Não sei se vocês já estão utilizando com os listings, com as propriedades que vocês têm que vender, né? Na verdade, usar o virtual staging faz com que, claro, deixa claro que é um virtual staging, né? Que a mobília não vem, né, na compra, mas faz com que as fotos fiquem muito mais atrativas. E aí as pessoas vão, né, querer visualizar melhor. Então, hoje em dia, os valores, né, são bem mais baratos que um tempo atrás. Então, $5, $10, consegue fazer um pacote de imagens. E aí existem inúmeros websites que fazem o Virtual Stage. A tendência número 4, a inteligência artificial em toda a jornada. Então, na verdade, não é só no processo de criação de conteúdo, criação de descrição do listing ou ideias para newsletter. A questão de incorporar a inteligência artificial é também no atendimento, tá? Agora, com a questão existem algumas soluções, né, focadas no mercado imobiliário, para que quando o cliente entre em contato com vocês, principalmente para quem está fazendo um trabalho para gerar lead, tá? Eu geralmente indico o IA para fazer qualificação de lead, quando tem um volume alto de leads. E aí, o que acontece? A IA, né, como se fosse um assistente, ela faz essa qualificação. Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma empresa que a gente está trabalhando, né, em parceria, é a Odisseia, é uma empresa catarinense que desenvolveu a Penélope, que é um atendimento, né, uma IA, e a gente implantou num dos nossos clientes, numa construtora, que a gente gera 3 mil leads por mês para essa construtora, é uma loteadora, na verdade, ela vende lotes, e chegou um ponto que a equipe de 6 corretores da empresa não estava dando conta do volume de leads, né, de pessoas interessadas. O ticket médio é de 150 a 250 mil reais, o lote, então, realmente já é, né, classe média baixa, digamos assim, mas também inclui investidores. E aí, como o volume de lead está muito alto, os corretores não estavam mais conseguindo atender. Então, o que a gente fez? A gente implantou esse processo de atendimento e está funcionando muito bem, porque o que a Penélope faz? Ela responde na hora, né? Porque o cliente, às vezes, chega às 2h30 da manhã. Eu já fiz campanha, já recebi leads 2h30 da manhã, né? Eu digo, fiz campanhas para mim, para a minha empresa. E nesse momento, a IA já começa o processo de qualificação. Então, ela vai identificando o interesse, ela vai passando as informações, ela vai passando a questão até como é que funciona o financiamento, parcelas, vai fazendo esse atendimento até que, quando for o momento de agendamento da visita, né, ela automaticamente passa esse contato para o corretor, mas o mais legal dessa ferramenta da Odisseia não é isso, porque eu já
de outras ferramentas que já fazem esse atendimento, né, com tipo um IA mesmo, né, não é um chatbot, é um IA. O diferencial da Odisseia é que eles desenvolveram que nesse CRM, o IA que faz a qualificação e o tagueamento. O que é o tagueamento? São as tags de identificação de interesse. Então, por exemplo, com as perguntas que a IA vai fazendo, o próprio sistema vai adicionando tags. Por exemplo, o cliente tem interesse, lote, cidade, né, no caso desse cliente. No caso de outros clientes, o que seria? Por exemplo, imóveis, né, em Orlando. O cliente quer saber de vacation home, long-term rent. Então, essas tags, elas são personalizadas, tá? Pela imobiliária ou pelo corretor. E a IA é responsável, através da conversa, a identificar o interesse desses leads e fazer o caminho, né? Essa jornada que a gente chama que é a jornada de compra, que no funil de vendas é que a gente tem desde o sem contato, contato feito, identificação do interesse, proposta apresentada, visita agendada, visita realizada e fechamento, tá? Esse é um exemplo de funil básico de vendas. Então, nesse processo do IA, o que acontece? A própria inteligência artificial vai fazendo essa qualificação do lead e passa para o corretor somente aqueles leads que já estejam mais prontos para ou fazer a visita, ou para já falar com... E aí o corretor não precisa perder o tempo dele separando o joio do trigo, né? E consegue ter acesso aos mais qualificados. Eu vou compartilhar essa apresentação aqui com vocês, aí vocês vão poder assistir esse vídeo, tá? Que o Felipe da Odisseia preparou especialmente para vocês, explicando como funciona a Penélope e também a Clio. A Clio é a assistente mesmo de vendas, tá? A Clio, basicamente, é uma inteligência artificial de áudio, né? E ela vai fazendo uma apresentação de um PDF, um slide, digamos assim. Por exemplo, vocês têm um projeto que vocês querem apresentar para o maior número de pessoas, né, no menor tempo possível. Então, o que é possível ser feito? Faça uma campanha em que a pessoa vai ser direcionada para uma apresentação. E aí a IA começa a conversar com a pessoa, né? Então, a pessoa, através do computador, do celular, diz, oi, tudo bem? Então vamos começar a apresentação? Daí você diz, ok. Aí, se você tiver alguma dúvida, mas esse projeto aí, esse terreno que você está me apresentando, tem quantos metros quadrados? E aí a IA vai respondendo as perguntas de vendas, digamos assim. Ele é um assistente de venda que está ligado 24 horas por dia, né, que faz o pitch de vendas através de uma apresentação de slide, tá? Então, eles têm esses dois produtos, além de um terceiro, que é um gestor comercial, que faz a análise de todas as conversas, né? É mais para imobiliárias e construtoras, que eu indico, né? A Penélope eu indico para corretores, mas o terceiro nível deles de serviço, que é o gestor, eu indico mais para quem é team leader, dono de imobiliária ou dono de construtora, tá? Então, esse material vocês podem ver depois com calma, que o Felipe preparou para vocês, está bem rico, bem legal. E aí, a tendência número 5 é automação e personalização com dados próprios, né? Por que isso é importante? Isso é a base da mentoria, foi assim que eu iniciei o Links Method, né? Falando sobre isso, sobre a importância de construir a própria base de contatos, a importância de segmentar os clientes através de interesse, se é esfera de influência, se é fornecedor, se é parceiro, se é potencial, se é cliente que já comprou. Então, organizar essa base para que possa haver a personalização do conteúdo, para que cada um receba realmente o que é pertinente, né, para o seu interesse. E aí, automatização das comunicações. Então, ter uma jornada de compra, né, um processo desse estruturado e organizado, para que o cliente receba mensagens, tanto por e-mail, mensagens através de WhatsApp, de follow-up, de relacionamento, de divulgação dos conteúdos, tá? E, além disso, tudo isso, né, principalmente para personalizar essa experiência e fazer com que o cliente se sinta único, né? Porque é o momento que você identifica a necessidade desse cliente, envia para ele exatamente o que ele está procurando, ele se sente ouvido e vai se sentir, claro, bem atendido, tá? Então, o mais importante aqui, que essa, vocês sabem, é a base, né, da nossa mentoria, é estruturar essa máquina de geração de lead, né? Basicamente é isso. E aí, a tendência número 6 isso, na verdade, eu não falo nem que a tendência é uma obrigação, né?
ter o próprio website com uma apresentação, né? A gente chama de mobile, perfeita. Que é o quê? Essa experiência, 80%, 90% das pessoas estão utilizando, estão navegando na internet usando o celular. Então, aconteceu, né, de eu já atender vários clientes que gostavam muito do seu website no computador. Olha como ele fica lindo, a apresentação, como ele é maravilhoso, ele tem um vídeo no banner. Aí, quando eu acessava a versão do celular, o vídeo não aparecia, o texto aparecia quebrado, as fotos pequenininhas. Então, entender que hoje a gente tem que pensar primeiro, né, mobile first, e aí ter esse conteúdo bem, a gente chama de curadoria de conteúdo, né? Ter um cuidado na escolha desse conteúdo, o formato que a Global Links, a nossa agência, né, utiliza para websites, ele está seguindo os padrões, né, mais avançados, assim, de apresentação de produtos e imóveis, que é usando aqueles cards de regiões, fica bem organizado, bem estruturado, otimizado para que a pessoa tenha facilidade nessa busca da informação que ela está procurando na internet, tá? Então, tem que ter vídeo, tem que ter carrossel de fotos, tem que ter vídeo de vocês, a apresentação de vocês falando, porque assim, ó, a questão da marca pessoal, a gente entende que as pessoas que vão trabalhar com vocês, né, a mesma coisa comigo, as minhas clientes, os meus clientes, eles trabalham comigo porque eles se identificam comigo. Mas existem inúmeros, uma série de outras pessoas fazendo algo similar, né, do que eu faço. Então, tem coaches, tem mentores, tem agências de marketing, tem consultorias nessa área de marketing imobiliário, são inúmeros e diversos. Mas o que qual é o meu diferencial? As pessoas, elas acabam gerando uma empatia, elas se identificam com o meu jeito de ser, de trabalhar, de apresentar os conteúdos, e assim a gente trabalha juntos. É a mesma coisa com vocês. As pessoas que vão trabalhar com vocês, se elas puderem visualizar um vídeo de vocês no website, elas já vão decidir se elas gostam do estilo que vocês falam, que apresentam, que explicam. Elas percebem se vocês realmente com elas estão preocupados com si mesmo. Então, a gente consegue ter uma leitura através de um vídeo de apresentação de praticamente, né, quase 100% se eu trabalharia ou não com essa pessoa, tá? Então, um ponto super importante, não tem mais como continuar no mercado sem ter um website que seja mobile first, tá? Número 7, isso aqui é bem importante, principalmente para construtoras, né, equipe de vendas que trabalham com construtoras na idealização de projetos, ou quem trabalha com projetos de construção, com investidores para comprar terrenos, a escolha de condomínios, né? Ter um cuidado para que esteja presente a preocupação com a qualidade de vida dessas pessoas que vão ou habitar ou investir, né, no ambiente. Então, tem que ter toda essa questão social, ambiental, de governança. Então, o processo de gestão, né, desse projeto, para que realmente consiga se entregar não só o imóvel, mas um entorno planejado e preparado, né? Porque o que as pessoas buscam é a experiência, elas não buscam mais somente as cifras, digamos assim, em termos de investimento, elas querem saber, além disso, se eu for um investidor, eu vou conseguir alugar fácil? Tem boas escolas próximas, tem mercado, tem uma área verde, né, de circulação, tem parquinho para cachorro, então é essa parte de infraestrutura, tá? Então, quando vocês estiverem escolhendo produtos também para comercializar, entendam que é importante vocês encontrarem empresas e produtos que estejam alinhados com esses objetivos das pessoas, que é um cuidado com a qualidade de vida, tá? Que são os diferenciais sustentáveis, né, que a gente fala. E aí, no número 8, aqui a gente acaba fugindo da zona de conforto, tá? Por quê? Porque, por exemplo, a gente fala português, a gente está acostumado a falar sempre com brasileiros, então fica mais fácil. Mas agora, com a internet, com a inteligência artificial, a gente vai conseguir atingir pessoas que falam qualquer língua, né? Usando AI, a gente consegue falar com qualquer pessoa. Então, é importante entender que todo profissional hoje, não só o corretor de imóveis, né, mas todo empreendedor hoje, ele está atuando no mercado global.
Antes a gente tinha uma limitação, uma barreira da língua. Hoje não se tem mais. Por exemplo, conversas no Google Meets, já tem um AI que vai fazendo a tradução simultânea do que a pessoa vai falando e já vai passando para outra pessoa que está assistindo na língua nativa da pessoa. Então, ter essa consciência de que mudou a forma de fazer marketing, mudou o público-alvo, mudou tudo. Né? A gente pode ter a nossa base, claro, de brasileiros, mas é interessante abrir a mente para a expansão, realmente testar mercados novos, tá? Porque tem a tradução automática, tem o próprio website, tem as reuniões, né, em Zoom, em Google, que eu posso estar aqui, ó, falando em português, mas para vocês vai estar chegando em francês, em espanhol, em chinês. Então, hoje a gente não tem mais barreiras linguísticas. Hoje a gente já consegue atender pessoas no mundo todo, tá? Isso é bem interessante. Poucas pessoas estão atentas a isso. Eu percebo, assim, um movimento bem lento, né? E as pessoas, que legal, eu posso fazer isso em outras línguas. Mas como é que eu vou fazer atendimento? Mas através do Zoom eu consigo falar em outra língua. Então, por quê? Por conta da inteligência artificial. E tendência, a gente vai ter 10 hoje, tá? 10 tendências de marketing imobiliário. Eu tenho várias outras, mas eu quis resumir em 10 hoje para a gente focar assim, em questões bem importantes. Então, se vocês puderem, uma a uma, esse material eu vou disponibilizar na plataforma, tá? Para vocês. Se vocês puderem ver um por um e se questionarem. O que eu posso hoje fazer em relação a esse tópico? O que está o meu acesso? O que eu já tenho de conhecimento sobre isso? Porque, na verdade, o que nos não nos afasta, o que nos impede de atingir o nosso resultado que a gente quer hoje é o conhecimento ou a aplicação dele, né? Então, são essas duas coisas, ou eu não faço porque eu não sei, ou eu não faço porque eu não estou colocando em prática o que eu já sei. Então, só existem essas duas objeções, digamos assim, para a gente alcançar nossos resultados, tá? Então, é importante vocês irem ao ponto dessas 10 tendências, e verificarem o que hoje vocês já podem colocar em prática, ou que vocês já têm acesso, ou conhecem quem conhece, como fazer, tá? Então, da mesma forma, a nossa equipe, né, da agência, a gente está se qualificando em cada um desses pontos para poder oferecer esses serviços para vocês, para dar um suporte realmente dessa forma, tá? Então, o número 9 é a automação de anúncios com inteligência artificial. Então, recentemente, a Meta, do Facebook e Instagram, anunciou que estaria utilizando uma inteligência artificial chamada Andrômeda. O que faz essa inteligência artificial nos anúncios? Ela faz com que a gente não precise mais selecionar os públicos, que antes tinha que fazer todo um descritivo de público, a questão de interesses, né? Eu quero pessoas que tenham interesses nisso, nisso, nisso. Então, é indicado agora que a gente não preencha mais essa categoria na hora da criação do anúncio, mas em contrapartida, que nos nossos criativos a gente escreva a maior parte de informação possível. Por exemplo, eu já estou começando a receber, tá? Eu já recebi vários anúncios assim, ó. Você que é mulher de 42 anos, já recebi de 42, 41, eu vou fazer 45. De 43, de 44, então assim, esses 5 anos, entre 40 e 45, eu já recebi anúncios. Porque as pessoas escreveram no anúncio delas, você, mulher de 45 anos, isso é para você, ou com problemas disso, isso e aquilo. Então, entendam que está ficando mais fácil para a gente anunciar. Só que, claro, está ficando mais fácil para a gente, fica mais fácil para o concorrente. Só que tem pessoas que ainda não sabem disso. Elas ainda não estão utilizando o potencial da inteligência artificial aplicada para anúncios. Então, a partir de agora, o que vocês têm que fazer nos anúncios? Adicionar texto, porque, inclusive, a IA, ela interpreta vídeo, né? O áudio, a descrição, o que está escrito, hashtag, tudo. Porque qual que é o objetivo da Meta? Que ela encontre as pessoas certas e que você fature. Porque se você faturar utilizando a Meta, o que você vai fazer? Investir mais. Então, a Meta é o seu parceiro de negócio, entendeu? E aí,
Inclusive, as pessoas não sabem, mas dentro das configurações, tanto do Google quanto do Facebook e do Instagram, existe até uma forma de a gente bloquear o acesso deles às nossas informações. Mas se a gente não bloqueia, a inteligência artificial agora sabe aonde a gente está, o que a gente fala, o que a gente pesquisa, o que a gente consome, até o que a gente pensa. Tá mais ou menos assim. Então, é importante vocês entenderem que, sim, é momento de investir em anúncio, lead do mercado imobiliário, é possível achar leads quentes, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque com o lead, por exemplo, da Flórida, é o mesmo do de Balneário Camboriú, que é o alto padrão. A gente aqui, através da consultoria que eu estou prestando, a gente tem feito diversos testes para encontrar exatamente a pessoa certa com poder aquisitivo para comprar apartamentos acima de 5 milhões de reais, que é $1 milhão. E a gente tem encontrado. A gente tem encontrado empresários, advogados, médicos, pessoas do agronegócio, de forma bem estratégica, utilizando a inteligência artificial, né, do Facebook e do Instagram, do Meta. Então, por que é importante vocês saberem disso? Porque aí vocês são mais estratégicos também nessa questão dos criativos, a escolha, né, das opções de criativo e desses testes, porque não tem receita de bolo. Anúncio é assim, ó, roda, verifica diariamente qual que está performando melhor, o custo do lead caro desativa, coloca uma campanha nova no ar. Então, anúncio hoje é assim que está funcionando, não tem muito segredo, digamos assim. Teste, né, erro e acerto, tá bom? Mas eu quis trazer isso para vocês porque é uma novidade e é bem importante saber que o Meta está auxiliando realmente, né, os empresários nesse sentido, né, empreendedores e nós, profissionais liberais e corretores de imóveis, tá? E por último, eu não podia deixar de trazer, em meio a todas essas tendências, né, que eu falei relacionadas à tecnologia, algo que é insubstituível é o ser humano. Porque eu acredito que cada pessoa desse mundo é única, né? E eu acredito que tem uma missão diferente. Então, acreditando nisso, a gente entende que ninguém é igual a ninguém. E a gente não seremos substituídos por robôs, tá? Somente se nos parecermos com robôs. Se a gente chegar em que nos tornarmos tão mecânicos, automáticos e sem alma, seremos parecidos com robôs. Agora, se a gente cada vez mais buscar a nossa essência, nos conectar com nós mesmos, com as nossas habilidades e talentos, multiplicar os nossos dons a serviço do próximo, digamos assim, nos colocar à disposição da nossa rede de relacionamento, né? Nos posicionarmos para a gente contribuir com esse mundo, a gente vai ser próspero sempre, tá? Esse é como eu vejo, tá? Essa é a minha opinião. Então, autenticidade e confiança, né, no mercado, em termos de posicionamento, em termos de abrir a boca mesmo e se posicionar e falar, e se colocar a serviço das pessoas. Aqui, né, tem algumas ideias como mostrar os bastidores, o que é ser um corretor de imóveis em Balneário Camboriú ou na Flórida, como é a rotina, né, de um corretor. É corrido, não é glamuroso, né, como a gente vê nas séries do Netflix, né, que é salto alto, nem sempre é aquele glamour, né? O dono da imobiliária, a gente fez um vídeo dele, ele quando entrou num imóvel para mostrar o imóvel, estava muitos dias fechado, ninguém tinha feito uma limpeza, ele chegou 1 hora antes, estava ele varrendo, abrindo, ventilando, trouxe cheirinho, é assim. Então, né, o corretor de imóvel, ele está ali para oferecer a melhor experiência possível para aquele cliente, tá? Então, isso a gente nunca pode esquecer. E eu vejo que é uma profissão que, por conta das séries, né, tem muita questão do ego, do glamour, da ostentação. E aí a gente se afasta realmente da origem da profissão, que é um servir, né? É um servir, é estar ali a serviço do cliente para que o cliente tenha a melhor experiência possível, tá? Então, é isso que eu tenho como recomendação, assim, né, para vocês, em termos de... Não vejo que é só uma tendência, eu acho que essa é uma tendência que vai durar para sempre, que a gente está sendo
sempre verdadeiro né, com a gente mesmo, mas acreditar que a gente faz a diferença, acreditar nesse talento que só a gente tem, e aprender a identificar, e entender que a gente tem essa identidade única, que a gente tem essa capacidade específica de fazer a diferença, e a gente é merecedor de tudo que existe de mais maravilhoso. Então, basicamente, essas são as 10 tendências para 2026, e eu desejo, assim, que 2026 realmente seja um ano espetacular, extraordinário, e quando eu falo isso, eu não falo só na questão financeira, né? Os meus mentorados sabem que eu gosto de trabalhar em vários pilares, e agora eu estou me aprofundando ainda mais nesse processo de pilares, né, da vida, que inclui o espiritual, a saúde, o profissional, a carreira, porque aí a gente consegue ter um círculo, né, realmente equilibrado para a roda, né, poder nos levar para onde a gente quer, né, chegar, tá bom? É isso, eu vou abrir para perguntas agora, mas eu vou finalizar aqui a gravação, tá bom? Então, até a próxima.